Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. Uma honra ter a sua audiência conosco nesse horário para trazer uma conversa produtiva nesse momento em que estamos aqui com você para todo o Espírito Santo. E a nossa conversa vai girar em torno do Espírito Santo e leituras importantes que podem trazer aí referências de como o nosso estado está evoluindo, como ele é visto também fora daqui. E esse fora daqui é fora do Brasil. Através do nosso olhar aqui do convidado que está presente no nosso Em Destaque, é o Rodrigo Pimenta, ele que é empresário, tem uma vasta carreira na área da publicidade, uma das maiores referências do Espírito Santo nessa área, inclusive, e que ao longo da sua trajetória de vida, ele trouxe o olhar dele desvendando o DNA capixaba e através desse trabalho de desvendar isso, aplicou através então da sua profissão. E hoje ele colhe outros frutos que vai compartilhar com a gente aqui também, inclusive um olhar muito especial para o nosso estado e seus rumos. Rodrigo, muito bom dia, obrigado pela presença, hein? Bom dia a todos. Que bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente pode começar até falando um pouco dessa sua carreira, da sua trajetória, né, na área da publicidade. Não é pequena, inclusive premiadíssima. Rodrigo, que inclusive, né, entre seus marcos tem a fundação da RCOM. Acho que a gente pode falar um pouco sobre como tudo isso aconteceu, claro, de uma maneira sucinta, né? Porque senão a gente abriria capítulos e capítulos aqui. Conta pra gente um pouco sobre isso logo. Seria um bom livro interessante. E até induzir até já escrita de um livro sobre a história da propaganda capixaba um tempo atrás, que foi até feito com os amigos quando eu foi fora, né? Uhum. A RCOM foi fruto de um trabalho intenso, uma história que eu tive bem sucedida. É difícil falar de você mesmo, mas sim. Temos que colocar a realidade. Da minha carreira profissional pelas agências que eu trabalhei, onde eu atuei, né? Não só no Espírito Santo, como fora daqui também. Quando eu vim depois eu sou capixaba, nasci em Vitória, mas fui criado no Rio de Janeiro desde os 3 anos de idade, então, quer dizer, estudei lá, me formei lá, nas universidades e pós-graduações e tudo. E depois tive a possibilidade de vir para o Espírito Santo trabalhar aqui nas agências de publicidade. E no qual tive um destaque rápido e com isso consegui frutos importantes como funcionário ainda, respeitando e trabalhando de forma bem dedicada, né, para os clientes, para as empresas que eu trabalhava também. Sim. E aí depois fui chamado para a McCann Erickson, né, que era na época a maior empresa de publicidade do mundo. E depois de alguns anos lá, também com bons serviços prestados, aprendi muita coisa. Uma multinacional americana, na época a maior do mundo, né, como eu disse, é uma escola e com grandes clientes, e saí para montar minha carreira solo, que foi a RCOM Propaganda, na verdade comunicação estratégica, né, que a grande questão que eu queria era trabalhar estratégico. Eu era muito visto como criativo, premiado na área a criatividade por si só, né, mas eu consegui implementar isso também na parte de estratégia e planejamento. Isso que é importante. Então a gente tem um momento, né, de ter esse crescimento, né, na profissão dentro do Estado, sai dele, né, até com um avanço muito importante nessa área executiva, volta também para o Estado, tem esse outro momento também de trabalho voltado então para dentro do Espírito Santo através dessas estratégias, ou seja, sempre um momento em que você leva conhecimento adquirido por aqui para trabalhos também que despontaram, inclusive em organizações mundiais, né, Rodrigo? Acho que é um ponto muito importante, que esse talento foi reconhecido nessas empresas e chegou até esses postos de liderança tão avançados, né? Sim. Eu acabei tendo um crescimento muito rápido na McCann Erickson, e é um prazer isso, porque com 1 ano de empresa eu já tinha ganho. O presidente da empresa tinha ido lá para me dar o prêmio Leadership Award da McCann, que era para eles e é para mim também uma referência. Até então, ninguém com tão pouco tempo de corporação
tinha ganho um prêmio daquele e com tão pouca idade, porque o mais novo a ter ganho aquilo tinha 40 anos e na época eu tinha 26, 27 anos. Então isso era, dentro da empresa, se tornou também um diferencial. Eu vi ali dentro daquela corporação uma oportunidade muito grande de crescer e me dedicar com clientes muito grandes, como General Motors, Coca-Cola, Caixa Econômica Federal, Mastercard, o governo do Brasil, Embratur, né? Poder fazer a possibilidade de criar campanhas no Brasil, do nosso país para o exterior, né? Vender a imagem do Brasil lá fora. Nós fizemos um trabalho muito bom. Então, quer dizer, é muito, muito aprendizado, além de toda a cultura, né, de uma empresa multinacional com clientes desse porte, né? Com certeza. Tem uma frase, não sei se você concorda com ela, mas e também, se eu não me engano, você a conhece, né? Fale com a sua tribo que você está falando para o mundo, né? Sim, sim. Eu acho que você falou muito bem com a sua tribo e depois falou muito bem também para o mundo. Sim, sim. Nesse sentido de ter, então, esse DNA, né, do Espírito Santo e depois tudo que o Rodrigo também, claro, criou com as equipes que teve por aqui liderando também. E acho que entra nessa parte que eu falei, Rodrigo, do DNA capixaba, porque seja na publicidade ou seja na estratégia, você tem que entender a dinâmica, né, do lugar, da população, como que as relações funcionam para que a mensagem chegue no objetivo a que ela foi desenhada, não é isso? Sim, sim. Tem muito do conhecimento. Eu acho que uma boa base para você trabalhar isso, sempre os dados. Eu sempre gostei muito de pesquisa. Eu recebo dados de pesquisa, aquilo para mim é uma coisa maravilhosa, porque dali você tem dados sociológicos, o próprio psicológico, você tem atitudes, escolhas, saber ler uma pesquisa, eu acho que é um grande diferencial. Você aí realmente você coloca o pulso, né, da população, você sente o pulso da população. E quando você sente isso e consegue perceber o indivíduo sozinho e ele em grupo, e esse grupo onde está no norte, no sul, no leste, oeste, cada grupo, cada agrupamento, cada pessoa é diferente. E essas pessoas agrupadas em cada local que elas estão têm demandas diferentes. Então, quando você tem uma visão sobre, tem um olhar de fora, ou tem o conhecimento para analisar esse dado de uma forma que possa potencializar para o seu cliente ou para o próprio Estado, para benefício social e até econômico da onde nós vivemos, eu acho que é muito importante. Excelente. Bem, nessa trajetória que a gente está resumindo bastante para caber dentro do nosso programa e também trazer outras abordagens, o Rodrigo Pimenta ele também teve ciclos que se encerraram para outros abrirem. Tanto que, atualmente, né, você mora, inclusive, fora do Brasil, mora na Europa. E esse momento é que vai ser também importante para a gente ter esse olhar de lá para cá. Mas fala para a gente, Rodrigo, né? Esses ciclos que se encerraram, outros tantos abriram e fizeram, então, chegar até esse momento de você ser um morador, então, da Europa, é isso? Na verdade, nós dentro da Recon tínhamos uma demanda, e eu consegui enxergar isso, de trabalhos para pequenos e médios, para as PMEs, né, que a gente chama, né? E com isso me veio à cabeça criar, eu também, eu falo que eu sou quase ambidestro, né, dessa situação, porque da mesma forma que eu estudei comunicação, estudei marketing, estudei estratégia, planejamento estratégico na FGV e tudo, eu também estudei computação e estudei programação na mesma época. Então, quer dizer, você acaba tendo o racional dentro do poeta e isso dá uma ótica, uma visão um pouco diferente. Você estuda, da mesma forma, você estuda psicologia, sociologia, Nietzsche, e estuda, de repente, programação, binário, linguagem assembler, o que for. Agora já temos muitas linguagens novas, né? E isso dá uma visão diferenciada. Eu consegui ver na questão quando eu tinha a Recon como um carro forte, né, um carro-chefe forte, a possibilidade de ajudar as PMEs através... Era muito incipiente ainda a questão da tecnologia, mas eu, por já estudar tecnologia, eu criei um sistema no qual as próprias pessoas fariam suas próprias publicidades. Aquele PDA ali, aquele caixa de uma mini mercearia, ele mesmo fotografaria ali ele com um templatezinho, ele mesmo fotografaria. Isso naquela época era impensável. Eu contratava pessoas para minha empresa e elas... Lembra a gente que ano mais ou menos isso? Isso foi em 2007, 2008. Então, quer dizer, não estamos nem falando de celular direito, né? Computadores tinham limites, a internet, nem pensar que streaming era sonho, era coisa de maluco. Então, quando você falava que a pessoa ia criar em alta definição um sistema, um anúncio online que estava no servidor e ia transportar aquilo, fechar o arquivo
e enviar aquilo para um jornal, para ser impresso, porque a qualidade impressa de um jornal não tem nada, de uma revista, não tem nada a ver com a impressora jato de tinta, é uma qualidade muito superior, que é o que a gente recebe. Eu tive programadores que me chamavam de louco, saíram e foram embora. Falaram, isso não vai dar certo nunca, eu vi isso. E nós tentamos fazer isso, tentei arranjar programadores fora, em São Paulo, o que for, né, em vários locais, não conseguimos. E eu consegui só, apesar de tentar pensar em ir para os Estados Unidos, acabamos indo para Portugal para finalizar lá o sistema. Porque conseguimos lá também, juntos com programadores aqui, na verdade começamos a trabalhar com 2 equipes. E aí acabamos tendo essa possibilidade de ir lá. E a família acabou gostando de estar lá. E eu fico nessa ponte hoje, né? Eu não moro totalmente, eu moro em Portugal, mas convivo, venho muitas vezes, eu e minha família aqui. Temos família aqui, a família e os amigos vão lá também. Temos aí uma visão, consigo conviver no dia a dia. E a tecnologia hoje ajuda, o que não era há 12 anos atrás. Né? Muito mais. E até por isso, né, essa questão de, né, ter a possibilidade do Rodrigo estar passando aqui por Vitória nessa ocasião, que ele passa pelo nosso programa também para conversar com você, trazendo com suas próprias palavras, essas leituras tão importantes, claro, relembrando uma trajetória, né, de muito ganho, de muita premiação, porque reconhece o trabalho, né? O prêmio ele reconhece um trabalho que foi feito ali por diversas mãos ou por um longo período de tempo. É importante que isso seja frisado, porque não é apenas, né, uma questão de gosto pessoal ou de ganho pessoal, mas é porque é o fruto de um trabalho reconhecido, uma premiação. E é importante dizer que o trabalho ele vem em equipe. Por isso. Né? Ninguém faz nada sozinho. Eu sempre dividi. Não só, às vezes o colega nem participava tanto, mas não, põe o nome na ficha técnica, às vezes nem participava, coloca, porque é a equipe que está junto, né? Não interessa quem fez o gol, fez o gol, tá, mas a bola, se você não tiver o goleiro, eu ia falar guarda-redes, né? Que Portugal é guarda-redes, se você não tiver o goleiro, não adianta, você pode ter o melhor artilheiro, mas você vai levar gol. Sim. Então, quer dizer, o trabalho em equipe ajuda muito, e quando você pensa e trabalha dessa forma, não só como empresário, mas como também, quando você, desde quem é estudante, vai desde na universidade. Não é sozinho que você vai chegar ao ouro, vai aprendendo com os demais, vai crescendo a sua visão e sempre com o objetivo de aprender mais, trocar essas figurinhas para poder ajudar. E esse ciclo nosso em destaque só vai para o intervalo para voltar então aqui trazendo uma leitura muito importante do Rodrigo para o Espírito Santo e para a gente também. Vamos pensar aí nesse uso, por exemplo, de redes sociais, dentro de campanhas políticas, o que o rumo do Espírito Santo está apontando, o uso disso aqui para a gente. E o nosso social, visto de fora, também tem avançado? Respostas daqui a pouco. De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT, e a gente continua nossa conversa com o convidado de hoje, Rodrigo Pimenta, que é empresário, tem uma longa carreira na área da publicidade, comunicação, estratégia também, que é muito relevante, além de ter liderado times gigantescos, também traz para a gente aqui esse novo momento em que ele tem, né, sua vivência na Europa, no país de Portugal, mas que com muito esmero trouxe também, né, um desvendar do comportamento capixaba devido a tudo que aplicou na sua carreira profissional. E a gente quer usar esse olhar tão trabalhado, tão profissional também, para nos ajudar também a ter entendimento sobre comportamentos aqui do Espírito Santo, principalmente quando a gente pensa num assunto que muita gente, né, passa a ficar interessado, inclusive pelos calendários que são impostos, né, como, por exemplo, da área da política. Mas essa leitura é justamente sobre recursos, ferramentas que são muito utilizados. Porque você está na rede social através desse aparelhinho aqui, telefone celular. E como que essas pessoas que querem nos representar estão se portando ou se colocando nessas ferramentas. Rodrigo trabalhou bastante, né, em relação a esse olhar sobre isso e queria que você compartilhasse, até porque, com a vivência na Europa que tem, pode fazer leituras diferenciadas para a gente, Rodrigo. É um pouco, como é a política, até porque a agenda é um pouco distante ainda, mas acabamos de sair de uma campanha política agora em Portugal, tem 2 semanas, no qual você olha realmente a postura dos candidatos. O que me chama a atenção é ver esse tipo de coisa, né? Todos os candidatos.
Porque são pessoas que representam o povo. Independente de qualquer coisa, você tem que ter toda a circunstância, né? Não é necessariamente a pompa e circunstância, mas você tem a representatividade. Então, quando você quando você tem o descolado ou a forma de ser, ofusca a representatividade, você acaba se emulando um pouco, né? Porque você imagina, você chega com empresário, chega você quer, tem todo um envolvimento, né? Um código por trás de qualquer movimentação. Isso você aprende quando você vai colocar a comunicação de uma empresa ou o que for, né? Um produto ou um serviço. Você tem posicionamento de mercado, você sabe o que você quer atingir e onde você quer chegar. E tanto isso quanto cor, quanto postura, abordagem, falas, as coisas não deixam todo mundo de ser produto. Todos somos produtos, né? Somos, claro, estamos falando dentro de um contexto de abordagem técnica. Uhum. Então, quando você coloca, eu que frequento, né, acabo de frequentar esses países com mais continuidade, né? Eu vou muito à França, estamos sempre na Espanha. Então, a postura dos representantes públicos, tanto nas câmaras municipais, que são prefeituras, vereadores e tal, é uma postura um pouco diferente da nossa. A gente, por mais que a gente seja um país tropical, que a gente entenda, né, a estrutura, né, eu acho que a gente no Brasil tem que ter um pouco mais de cuidado. Uhum. Eu não estou falando só eu estou falando na política em geral, porque a gente vê aí, desde 2018, nós estamos falando, né, para cá, houve um pouco de uma mudança por causa das redes sociais, as pessoas procuraram ficar mais amigas da população, só que não pode esquecer que quem está na rede social não está querendo só um amigo, o cara está querendo um representante para resolver o problema dele e da família dele. Problema de saúde, problema de educação, segurança pública. Então não isso aí não é o cara da esquina que ele está ali, não vai resolver. Ele sabe disso e é por isso que ele procura um representante. Então quando a rede social, ela te cria ali uma situação que você, olha, quando você analisa a política brasileira e você analisa a política americana e europeia, se você olhar pelas atitudes e pelas circunstâncias, elas ficam muito diferenciadas. E alguns tentam defender isso pela questão climatérica ou pela nossa geografia. Só que isso não pode... Eu não enxergo dessa forma. Uhum. Eu acho que cada cargo condiz. E eu acho que uma pessoa que representa o povo, é claro que você não vai ficar de terno e gravata andando para cima e para baixo. Mas eu acho que os nossos políticos, em todos os segmentos, não estou aqui entrando no A, B, C, poderiam dar um tom mais sério às suas próprias gestões e representatividade que o povo lhe dá. Porque, na verdade, o povo não lhe dá só a caneta e o poder de veto e voto, mas ele dá também, ele quer ser representado em alguém que ele almeja, ele olha para cima, ele não está olhando para o lado. Né? Você tem uma pessoa descolada do seu lado, você está olhando para o lado. Você está olhando uma pessoa, representar a pessoa, o cargo tem uma representatividade e exige que você tenha determinadas posturas. Então, eu acho que no contexto geral, quando você olha e analisa, e eu estou muito perto desse tipo de coisa, você não vai a Belém, você nem entra. Entendeu? Você nem entra. E nós estamos nisso aí, né? Tanto nos Estados Unidos, aconteceu recentemente um fato, né, na Casa Branca. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. É o que é. Mas eu acho que a gente... Um pouco do respeito que o brasileiro às vezes perde lá fora, é um pouco da postura que ele se coloca. E você, quando pega a rede social e coloca o que quer, e as pessoas, eu sou assim, as pessoas têm que... Eu sou transparente, as pessoas têm que me engolir, né? Não é bem assim. Porque a partir do momento que quando você tinha a televisão ou o jornal, você tem um editor por trás, você tem um cinegrafista, você tem toda uma equipe profissional e preparada para que aquela imagem chegue qualificada do outro lado. Agora, quando você mesmo acha que sabe, se autofilma e fica aquela, né, e se coloca ali, eu acho que a gente vai aí se embolando. Então, eu acho que não só na política, como uma série de posicionamentos, eu acho que a gente às vezes questiona lá fora que o brasileiro não é muito respeitado. Mas eu acho que muito vai do que nós mesmos nos colocamos em relação aos demais. Sim.
A gente quer estar, não tem que estar tudo bem. Você está expondo sua imagem, você tem que cuidar da sua imagem. Você vai ser visto como aquilo que você está se colocando. É o espelho. Então, se você se coloca, aí depois quer ser respeitado. Eu vou na Itália e não fui bem tratado. Eu fui nos Estados Unidos e me olharam assim. Pode não ter sido você, mas alguém já fez aquilo para aquele estereótipo ser criado e está em cima. E você está tendo a resposta daquilo que a imagem pública está rodando. Pois é, e se a gente agora então mudar de assunto um pouquinho para aproveitar o nosso tempo do programa com o Rodrigo Pimenta aqui e pensar também nas nossas cidades, nesse futuro urbano ou, né, como essa linguagem urbana tem sido aplicada para a gente e nessa vivência que ele já tem, por exemplo, na Europa. E aí, Rodrigo, eu passo a pergunta então para você. Questões de cidades inteligentes têm aparecido muito em conversas aqui. O tratamento lá, eu não sei qual é, inclusive essa, acho que é a oportunidade da gente ver aqui se você tem acompanhado, até porque a gente quer que haja avanços, inclusive para a nossa vivência, as nossas cidades. O que você tem de abordagem sobre esse tema? É bastante interessante isso, porque é uma abordagem que nasceu, que ficou mais forte, né? A gente fala, nasceu, mas com certeza esse tipo de pensamento já vem já de algum tempo, mas basicamente o colombiano Carlos Moreno, que é um arquiteto que mora na França, mora em Paris. E depois do Covid-19, houve o seu entorno, você conseguir resolver sua vida, ter as coisas, né, o comércio, as suas necessidades básicas, sociais, próximos de você, isso veio se tornando uma coisa muito mais interessante, porque você trabalhando com o Covid, você trabalhando em casa, não precisava de carro, as pessoas tendo que resolver as coisas muito próximas, não podia sair do meu... Por exemplo, lá, nós não podíamos sair do nosso bairro. Quer dizer, a gente foi, já a polícia trazia a gente de volta, você trabalha de um bairro para o outro, você tinha que consumir no seu bairro, não podia, você não misturar com outro bairro. Havia isso, não podia, na época, nem falar em segregação. Então, o que acontece? Mas era cada um no seu bairro para se manter cordão de segurança, né, sanitário e tal. Sim. Então, quer dizer, quando isso tudo acabou, as pessoas se acostumaram um pouco a ficar naquilo ali. Então, quer dizer, você tem essa situação. E você olhar hoje, grandes cidades, o mercado de bairro se fortificou, o restaurante de bairro se fortificou, a padaria, todo o envolvimento daquela região se tornou mais forte. Eu vejo isso próximo à minha casa lá, vejo aqui em Vitória acontecendo isso de forma muito inteligente também. Isso é importante para o setor imobiliário perceber também, que mudam-se as circunstâncias dos investimentos, a demanda humana, as pessoas não querem tanto deslocamento, né? Você vê até os shoppings mudam também, os shopping centers, porque eles passam a ser um pouco amigos, eles viram ruas fechadas, principalmente na Europa, que você tem a questão do frio com mais, né, o calor e o frio, lá a gente tem todas as estações. Então você pega shoppings aqui mesmo em Vitória, você pega shoppings que vão se adequando, vão virando ruas, vão levando outros serviços, supermercados e mercearias, e mercados, farmácias para dentro do shopping, que antes nunca fez parte do mix. E quem souber fazer essa leitura, tanto em pequenos malls de bairros, né, em outras situações, você tem uma subida de qualidade de vida, uma cidade que você possa se deslocar, que é a cidade de 15 minutos, que é o que o Carlos Moreno propõe, né? Você pode se deslocar de bicicleta ou a pé, num entorno de 15 minutos, você consiga resolver sua vida, as necessidades básicas, é hoje o principal luxo, mas não é o luxo que nós estamos falando de luxo de riqueza, mas é uma riqueza para a qualidade de vida humana. Porque não estamos falando em questão monetária nem nada, mas quando você tem tudo perto da sua casa, sobra mais tempo para você conviver com a família, para você dar atenção à sua saúde, para você curtir seus amigos, para você ter uma vida, se informar, ler, tudo que você quiser fazer, você sobra muito mais tempo, porque está tudo à sua volta. Sim. Também, então, claro que você não vai querer que as escolas estejam em cada bairro, né? Os colégios estejam em cada bairro, mas você tem ali situações que você, na grande maioria, você consegue resolver tudo. Você pode perceber, os grandes supermercados, as grandes superfícies agora estão ficando menores. Para caber dentro dos bairros. Para caber nos bairros, nas lojas pequenas, porque é para resolver a demanda momentânea daquele pessoal. Porque senão, você esperar que a pessoa vá naquele supermercado que fica, às vezes fica 1,5 km, 2 km. Mas a pessoa já não quer mais ir lá, porque ela se acomodou, ela quer estar ali pertinho. Então, os supermercados agora estão ficando menores e perto de você.
né? Sem perder qualidade. Sem perder qualidade, claro. E aí que tem um ponto, acho que a sua leitura vai nos ajudar ainda mais no tempo que nós temos, Rodrigo. Nosso crescimento brasileiro, né, e capixaba também, nossas cidades de crescimento desigual e desordenado, não criou, né, os corredores de transporte, né, ou os meios de transporte de massa, né, e fez com que o nosso trânsito virasse realmente algo de penúria. Então, quando você tem acesso a produtos e serviços por essa formatação, a gente não precisa atravessar uma ponte, no caso aqui da Grande Vitória, né, atravessar uma ponte, pegar um grande corredor, por exemplo, Serra Vitória, para poder ter acesso ao melhor produto e serviço, porque já entendeu-se então que essa leitura, quanto mais próxima dos bairros, né, mais residenciais ou tidos residenciais, facilita o consumo dessas pessoas, a vivência dessas pessoas nesses círculos. Sim, né? sim. E não só, né? Você tem... E isso não é só aqui, né? Se você olhar... Houve uma alteração muito grande em Paris, Londres, tá? Você vai em Wimbledon, você vive em Wimbledon, você não precisa sair de lá. Eu logo que cheguei, quando eu montei aí, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi de valorizar a nossa Pedra Azul. Condomínios, os principais condomínios lá, a nossa empresa lançou, e sempre com a capacidade. Nós temos aqui grandes empresários e governantes, porque eles sempre deram oportunidade de, eu no caso estrategista, com a informação que eu tenho, de interferir. Eu já consegui interferir em obras, em apartamentos, em prédios, em ações públicas, até loteamentos em bairros, quando foram lançados. Não, coloca isso aqui é mais interessante. Isso é legal quando você consegue participar e ver que o empresário ou o gestor, ele ouve também, ele está ali, não, por que você vai botar essa área de lazer desse tamanho? Isso aqui precisa, põe mais um serviço aqui, esse hospital podia vir para cá, Isso é interessante quando você se sente capaz de poder apoiar e colaborar no fortalecimento e na melhoria da qualidade de vida do seu estado, sendo um cidadão. E colaborou ainda mais com esse programa, participando aqui com a gente. Agradecemos imensamente, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você e parabéns aí pelo programa. Que bom. E quando estiver em Vitória, vai ter convite para voltar aqui para falar ainda mais com a gente. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Tenha um ótimo dia e volte no nosso próximo Em Destaque também. Até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.